Relato. Boa noite. Venho contar a todos o que ocorre para quem quer adotar adolescente. Comentário. O relato em questão não se aplica a toda adoção, quer seja de adolescentes, quer seja de crianças. A extrapolação é incorreta e passa aos incautos a impressão de que a exceção narrada é regra. Relato. Nosso perfil, casal, saudável, do branco ao negro entre 09 e 14 anos. Na capital de SP e imediações. Comentário. O perfil é realmente bom e amplo, permitindo um chamado rápido dos habilitados, já que é um perfil muito encontrado no Cadastro Nacional. Relato. Primeira experiência, um casal no interior de São Paulo. 10 irmãos, resolvemos também levar o mais velho de 15 anos. O trio era ótimo. Educados e ótimos na escola. Mas eles não queriam ser adotados e cumpriam o que o fórum determinou. Comentário. O primeiro erro é alterar o perfil sem a prévia reflexão e concordância da equipe técnica da habilitação. De dupla para trio há um salto imenso e dificuldades adicionais para a adaptação. E a decisão de levar também o mais velho pode estar fundada no querer fazer o bem e não de encontrarem-se prontos para a paternidade de 3 crianças, sendo uma fora do perfil de habilitação. Decisões de alteração de perfil sem a necessária reflexão sobre as consequências futuras pode resultar em devoluções em que a justificativa será exatamente a inadaptação das crianças e adultos à nova realidade. Nunca se deve alterar o perfil levado pela emoção do momento. A decisão deve ser prévia e resultante de uma ampla e profunda reflexão. Relato. O pai era um alcoólatra violento e a mãe deficiente e vítima também da violência. Eles amavam a mãe biológica. Sentimos que a equipe queria a adoção e faziam força. Decidimos desistir desta adoção, pois posteriormente, eles estariam divididos entre a família biológica e a adotiva. O processo de destituição corria ainda. Comentário. Não há criança ou adolescente abrigado que não tenha uma história tão ou pior do que a relatada. Não há adolescente para adoção que não tenha uma história triste que levou ao afastamento da família de origem. E por ser esta família a única referência de afeto possuída pela criança e adolescente, é lógico concluir que tinham afeto e até o desejo de a ela retornar. Não há experiências com outras formações familiares, não há outras referências de amor familiar que não a que tiveram na família de origem. Todo habilitado que pretenda a adoção que não seja de criança até 2 anos deve estar ciente de que os filhos chegarão com uma história passada a ser aceita e compreendida. Não há que se esperar em adoção tardia que a criança ou adolescente chegue totalmente desvinculado das suas origens e esperar isso é não estar pronto para esta espécie de adoção. Para habilitar-se para uma adoção tardia é fundamental estudo e reflexão sobre o que esperar e entre tais reflexões e estudos está o respeito pelos afetos anteriormente dedicados pelas crianças e adolescentes às suas origens. Não se trata de aceitar as atitudes terríveis que levaram à destituição e sim compreensão pelo amor que era o único que eles conheceram até então. Relato. Segunda experiência, um par de meninas de 11 e 14 anos da capital de São Paulo. No segundo encontro a mais velha já disse, tenho vocês agora e terei de tudo daqui para frente. Um português horrível. Extremamente preocupa com a beleza na aparência. Sem projetos para o futuro ou cursos e estudo. Queria tênis e celular caros. A mais nova, ia no embalo embora era mais flexível. Comentário. Crianças e adolescentes que viveram na penúria, privados de todo o bem material e afetivo que se constituem um mínimo para uma vida digna não raro entendem que são retirados da família de origem para serem colocados em uma nova, com melhores condições econômicas. Não compreendem a própria penúria afetiva pela qual passaram. Apenas visualizam uma melhoria de suas condições econômicas. Assim, querem ter, pois do seu ponto de vista imaturo e mal orientado por experiências passadas, é o que representa a adoção. Compete à família adotiva compreender este contexto para então saber o que esperar e como lidar com estas conclusões equivocadas do adotando. Nunca espere da criança ou adolescente adotando compreensão de que o que mais lhes faltou era afeto e não bens materiais. A vida não lhes permitiu desenvolver tal compreensão. Aos adultos compete saber o que esperar e preparar-se para reorientar, com paciência, respeito e bons exemplos, as crianças e adolescentes em adoção tardia. Vale também pontuar que todo adolescente se preocupa com a própria aparência e deseja bens que para eles representam status. Isso ocorre quer sejam adotivos, quer sejam biológicos paridos e criados desde a barriga pelas suas famílias. Sobre o português horrível, se até de amor, respeito e cuidados foram privados, como esperar que tenham um mínimo de fluência em nossa língua? Não deve adotar aquele que espera do adotando um português minimamente razoável, desprendimento de bens materiais e agradecimento pela oportunidade dada com a adoção. Se filhos biológicos só chegam a este ponto após uma vida toda de dedicação, respeito e estudos, não há que se esperar isso de quem de tudo na vida for privado. Relato. O fórum não apresentou o prontuário médico e nem o psicológico. Todos os funcionários eram novos, inclusive psicólogo e ninguém informava nada. Comentário.
Não é raro que os adotantes não tenham acesso a todas as informações constantes de prontuários e processos. Há varas que entendem que estas informações estão protegidas pelo chamado segredo de justiça. O ideal é que lhe seja, pelo menos, autorizada a leitura integral de tudo o quanto exista sobre as crianças e adolescentes das quais se pretenda a guarda para fins de adoção. Cientes do fato de que a vara da criança ou adolescente pretendido não permitirá acesso a estas informações, o pretendente deve decidir se dará continuidade ou não às aproximações. Não há que se utilizar esta falta de informação como desculpa para desistências futuras. Já se sabia que as histórias eram uma incógnita, quanto a isso não se tem desculpa. Caso se decida por dar continuidade ciente de que nada sabem sobre o histórico destas crianças e adolescentes, a desistência que houver é de responsabilidade dos pretendentes, que estavam cientes de que nada sabiam sobre elas e mesmo assim insistiram na continuidade das aproximações. Relato. Minha mãe ficou gravemente doente. 10 dias depois, minha sogra teve início Alzheimer e a minha cunhada, que já toma há anos remédios psiquiátricos, deixou de tomar os remédios, que dão sonolência, para ajudar a mãe e surtou. Liguei para o fórum e solicitei um horário com o objetivo de dar um tempo a esta adoção que precisaria atenção. Que toda a minha atenção iria para o socorro de familiares. Comentário. Questões familiares que surjam durante as aproximações, e, por óbvio, antecedam a concessão da guarda provisória, são justificativas bastantes para sua interrupção. Não há que se questionar ou querer insistir que os pretendentes deem continuidade a uma adoção que terá sabidamente muitas demandas quando a situação familiar se encontra num momento tão complicado. Não deveriam ser penalizados ou cobrados pela desistência. Relato. A assistente social disse que o meu pedido era um absurdo. Que eu não estava capacitada a adotar as meninas uma vez em que eu não conseguia administrar com êxito as duas situações. Comentário. Demandas familiares sempre existirão. Mas, na adoção, é possível administrarem-se tais demandas, postergando a adoção, caso ainda não concedida a guarda provisória, por óbvio, como se postergaria uma gestação biológica. Não há que se cobrar aqui a continuidade de uma aproximação que poderá, pelo excesso de demandas concomitantes, resultar em futura devolução ou uma adaptação da nova família. Relato. Disse a ela que seja feita a vontade dela, que meus familiares eram mais importantes para mim naquele momento. Sou filha única e os parentes do meu marido são na maioria, do sexo masculino. Era Deus e eu. Dei tchau para a assistente social do fórum e estava aguardando a observação que eles fazem a todos que desistem da adoção. Comentário. Aqui não houve desistência de uma adoção. Estavam em aproximação apenas e é exatamente neste momento que se deve desistir se compreender que será inviável a adoção. O casal fez correta a decisão de não dar continuidade às aproximações. Não havia ainda guarda provisória concedida, estavam apenas se conhecendo. Este é o momento em que a desistência é possível e responsavelmente correta. Havendo motivos para a desistência neste momento, não há que ser feito apontamento negativo no SNA. Relato. Habilitados mais considerados despreparados nesta comarca. Eles querem que a adoção saia a qualquer custo. Comentário. Há no relato o momento em que está claro o despreparo dos habilitados para as demandas e o que esperar de uma adoção tardia como pretendida no perfil. Não sabem ele o que esperar de uma criança ou adolescente que tenha ido para adoção por haverem sido privados de tudo o que lhes permitiria uma vida minimamente condigna. Não sabem eles o que esperar daqueles que passaram por situações a que muitos adultos não sobreviveriam. Não entenderam ainda que toda criança e adolescente adotado trará reflexos destas tristes histórias e que devem estar os adotantes cientes disso, do que esperar em termos de comportamentos, e de como enfrentar o reinício de vida que a adoção é para estas crianças e adolescentes. Não sabem eles o que é amor, o que é família, o que é respeito, e, por não saberem, não são capazes de oferecer isso aos adotantes no início da convivência. O adulto deve ser responsável e preparar-se para o que virá, como enfrentar e como lidar com as demandas comuns à adoção tardia. Sem isso, não se deve buscar adotar crianças com mais de 2 anos de idade. Esperar dedicação aos estudos, respeito aos pais e valorização dos bens materiais que lhes for dado é precoce no início da relação. Isso demandará tempo, investimento afetivo e exemplo dos novos pais e só assim a história anterior será reescrita de uma forma compreensível pelo adotado. Relato. Depois, quando a devolução, pagamos multas, indenizações agora dependendo do caso. Eles nunca têm culpa, só nós que somos incapazes. Comentário. Não confundamos desistência com devolução. Haverá desistência quando, durante o período de aproximação, sem ainda haver sido concedida a guarda provisória, o pretendente entende não estar apto a dar continuidade a ela, justificando os motivos para que não ocorra novo chamado para situações similares. Não há que se falar em pagamento de multas e indenizações neste momento.
Haverá devolução quando, após a concessão da guarda provisória, passa a criança ou adolescente meses com a família adotiva que então, após pedirem para serem chamados de pais por eles, após colocá-los em escolas melhores, incluírem-nos em planos de saúde, clube de campo, inglês etc., desistem da adoção e querem que a criança ou adolescente se dispa deste novo para voltar àquele que vivia em um abrigo. O mesmo vale para os adotantes que devolvem os filhos ao abrigo após a sentença de adoção. Coloque-se o leitor no lugar destas crianças ou adolescentes. Num dia tinha nada, e adultos os levaram para suas casas, lhes prometeram uma vida em família de verdade e depois, por culpa de regra a eles atribuída, elo fraco da relação que são devolvidas em um verdadeiro novo abandono. É fundamental que se tenha clareza do que esperar e estar preparado para buscar apoio e orientação profissional quando as demandas do período de guarda provisória surgirem com intensidade excessiva. Foi o adulto que aceitou dar uma casa para estas crianças e adolescente. Foi o adulto que as pediu que lhes chamassem de pai e mãe. Foi o adulto que lhes prometeu que seria para sempre. E foi o adulto que tudo isso lhes retirou ao devolvê-los ao abrigo. É necessário pesar muito, refletir muito, e decidir-se comprometidamente antes de aceitar a guarda provisória de uma criança ou adolescente. Não depois. Não há test drive de filhos. Relato. Crianças estão abrigadas, mas nem todos são anjinhos. Comentário. Não, não são anjinhos. Se o fossem, de regra sequer estaria vivas para serem destituídas. São filhos da violência, do abandono, do descaso, dos abusos. Não foram crianças para serem boas pessoas. Foram criadas no descaso e na violência e falta de amor e respeito. Não espere encontrar em um abrigo anjos, pois foram todas geradas e criadas de regra por monstros. Para se adotar é necessário compreender que estes filhos vieram do pior que a humanidade tinha para dar e que é função parental responsável saber o que esperar, como enfrentar e onde buscar apoio para mudar a realidade destes filhos da violência e do abandono. Sem estar consciente disso, não é o momento para se adotar filhos. Relato. Além de cada comarca ter suas leis próprias. Triste, mas não desisti. Comentário. Cada juiz da infância e juventude tem sua própria interpretação da lei. Isso é fato e não há o que se fazer quanto a isso, salvo estar ciente deste fato quando se decide adotar fora da própria comarca. Não desista não, mas prepare-se melhor para uma adoção tardia como pretende fazer no futuro. Hoje, além dos problemas familiares por que passa, não tem uma verdadeira compreensão do que esperar de uma adoção tardia, não sabe pelo que estes adolescentes passaram, como se desenvolveram neste contexto, como se comportarão, nem como e onde procurar auxílio para si e para eles. Há males que vêm para o bem e estes problemas familiares atuais lhes estará dando tempo para se preparar para uma adoção tardia no futuro. Use o tempo que tem para aprender o que esperar e como lidar com as demandas que virão com uma adoção tardia.